2025 é o ano em que um dos mais emblemáticos álbuns da história do rock nacional e da música brasileira em geral vai completar 40 anos de existência. Revoluções por Minuto, o disco de estreia do RPM, que deixou sim um legado e um impacto inequívoco na sonoridade do rock brasileiro, desde o seu lançamento, 40 anos atrás. Neste vídeo eu vou explicar como e por que isso aconteceu e por que você tem que ouvir esse disco hoje com seus filhos e com a devida contextualização daqueles tempos. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma notícia importante e definitiva para te dar. As análises de músicas e de álbum estão chegando ao fim. Isso mesmo, vão acabar de vez. Desde o primeiro dia desse projeto, eu fiz questão de ouvir cada música pessoalmente. Cada álbum eu não deleguei nada. Cada análise, cada crítica, cada elogio ou puxão de orelhas veio diretamente de mim depois de ouvir totalmente a sua obra, avaliando letra, melodia, arranjo, interpretação, tudo. E cada artista recebeu um vídeo exclusivo com a minha opinião sincera e profissional. Foram milhares de análises, milhares de vídeos e milhares de artistas que tiveram um verdadeiro raio-x da sua música e da sua carreira. Foi um sucesso absoluto. Só que chegou a hora, cara, de encerrar esse ciclo. Esse trabalho que me deu muito orgulho acabou tomando um tempo gigantesco da minha rotina e para que eu continue evoluindo e criando novos projetos, eu preciso fechar essas portas. Por isso, aqui vai o aviso. Você só poderá enviar sua música ou seu álbum para análise até o dia 31 de março. Depois disso, acabou. Sem prorrogação. Ah, Regis, mas você não vai abrir outras análises? Cara, é muito provável que não. Se algum dia acontecer, eu vou avisar vocês. Mas eu não tenho um prazo para isso acontecer e, por enquanto, eu não tenho a intenção de fazer isso. Então, se você realmente quer saber onde você está acertando, onde você está errando e o que você pode fazer para dar um salto na sua carreira, a hora é agora. Clique no link abaixo e garanta a sua análise e aí você vai enviar a sua música ou o seu álbum para mim, só que tem que ser antes do dia 31 de março. Depois disso, só Deus sabe quando ou se você vai ter outra chance. Então, não perca essa oportunidade. Não vacile, tá bom? Então, muita saúde para você, para sua família e para seus amigos. E eu estou esperando o seu material. Só vale até 31 de março, hein? Não vacila. Meu amigo e minha amiga, vocês não tenham a menor dúvida de que o RPM foi, sim, uma das bandas mais emblemáticas e influentes do rock brasileiro dos anos 80. Esse disco de estreia, o Revoluções por Minuto, lançado em 1985, ele não apenas consolidou o RPM como uma das maiores bandas do Brasil em todos os tempos, mas também ele representou um marco, exatamente isso, um marco na história da música brasileira por conta do impacto que se estendeu para o mercado de discos, para a sonoridade do rock nacional como um todo e até mesmo para a cultura musical do Brasil. Esse disco se tornou uma referência essencial, inclusive, para você compreender a transição dos anos 80 para aquela nova onda de rock brasileiro. A parceria entre o baixista, cantor, compositor Paulo Ricardo com o tecladista, compositor Luiz Schiavon, essa parceria foi, juntamente com o estrondoso sucesso da Blitz, lembra? Pois é, uma das usinas de força mercadológica
mais impressionantes daquela primeira fase do rock brasileiro nos anos 80, que tinha renascido comercialmente no início daquela década por conta da injeção nababesca de dinheiro por conta das gravadoras. E naquela época era absolutamente notório que havia uma sinergia composicional, vamos dizer assim, muito grande entre o Paulo Ricardo e o Schiavon. E isso é facilmente perceptível, mesmo nos dias atuais, quando a gente ouve esse disco. Mesmo que grande parte das timbragens dos instrumentos e dos arranjos acabem soando um pouco datados nos dias atuais. E eu quero dar uma contextualizada histórica e musical daqueles tempos para você e seus filhos entenderem bem. A década de 1980 foi um período de mudanças muito grandes, muito intensas no Brasil, tanto no campo político quanto no campo cultural. E o Brasil vivia naquela época, cara, um momento de efervescência criativa, vamos dizer assim, em que novas influências do rock internacional começavam a ser assimiladas e misturadas com a já tradicional e rica musicalidade brasileira. Aquela década também, ela foi marcada por uma explosão de bandas de rock. O rock brasileiro, naquela época, ele estava deixando de ser um estilo marginalizado, como tinha acontecido na década anterior, para ganhar visibilidade nas grandes mídias. Então, várias bandas estavam em ascensão naqueles tempos e o RPM, que foi formado aqui em São Paulo em 1983, ele se inseriu nesse contexto exatamente como uma das bandas que souberam transitar entre a estética do rock internacional, principalmente que a gente chamava de New Wave e pós-punk, junto com a crítica social que também caracterizava a música brasileira da época. Lembra? Pois é. Esse disco, o Revoluções por Minuto, ele surgiu exatamente num momento de transição, quando a onda da música pop mundial e o rock de experimentação, eles estavam, na verdade, se estabelecendo em diversos cantos do planeta, e as bandas brasileiras, elas estavam exatamente começando a se apropriar dessas influências. E é por isso que o álbum o Revoluções por Minuto, ele incorporou aqueles elementos, incluindo o próprio pop radiofônico da época. E isso resultou em um produto, um produto sonoro até certo ponto inovador para o Brasil daquela época. Então, se a gente analisar com a devida contextualização da época, o repertório desse disco, ele exemplifica a interação entre o tecnopop New Romantic europeu da época, né, e aquela herança roqueira aqui no Brasil da década anterior. Mas ele também traz boas canções com letras poeticamente diferenciadas, principalmente em relação aos dias atuais. E todas essas letras dentro do contexto da época, em que a sensualidade se misturava com críticas políticas e convivendo em harmonia dentro desse mesmo disco. Então, mesmo nos dias atuais, isso que eu estou falando, ele é percebido em canções, por exemplo, que se tornaram clássicos do rock nacional. Olhar 43, Rádio Pirata, Louras Geladas e a própria faixa título. E tem também nesse disco outras canções que quase chegaram a esse patamar de clássico, como Juvenília e A Cruz e a Espada. Essas canções, elas tinham um caráter crítico e reflexivo exatamente nas letras, e era uma mistura de crítica social com melodias acessíveis. Então, assim, era um olhar de reflexão exatamente sobre o futuro, sobre o tempo e as mudanças, mas evidentemente as experiências pessoais e sociais que todo mundo viveu naqueles anos 80. Guardadas as devidas proporções, era uma linguagem moderna para aqueles tempos e que se distanciava do rock de protesto típico das décadas anteriores, dos anos 60 e dos anos 70. Esse disco
se você prestar atenção, ele carrega uma sonoridade polida, mas também que era moderna para os padrões da época, né? Inclusive com uma pegada eletrônica, uma pegada meio sintética, que estava exatamente em sintonia com o que estava acontecendo no cenário tanto do rock quanto da música pop daqueles tempos, né? Estou frisando isso para contextualizar. Da mesma forma, o disco, ele também foi, como é que eu vou dizer? Ele foi um reflexo, né, de uma sociedade que começava a vivenciar novas tensões políticas, novas tensões sociais, mas também abria espaço para, como é que eu vou dizer, para novas possibilidades estéticas, vamos dizer assim. Então, assim, a combinação do uso de sintetizadores, com guitarras elétricas, assim, com levemente distorcidas, nem tanto, né? E com arranjos rítmicos que eram dançantes, tudo isso resultou num som extremamente contemporâneo para aqueles tempos. Deu para entender? Porque a produção, por exemplo, do Luiz Carlos Maluli também foi absolutamente crucial para essa sonoridade, na verdade, que trazia um olhar, como eu falei, para o futuro, mas também olhava para a música popular brasileira e a própria tradição dessa música brasileira. Então, a identidade sonora desse disco, ela era marcada tanto pela vocalização característica do Paulo Ricardo, né, que ele tinha e ainda tem, sem sombra de dúvida, um timbre inconfundível de voz, né, que conseguia, inclusive, combinar a agressividade do rock com aquela suavidade e a sensualidade do pop, né, que era uma característica, inclusive, que atraía tanto os jovens fãs de rock da época, quanto aqueles que estavam mais familiarizados, vamos dizer assim, com a música pop. E também, a gente não pode deixar de falar, o som também era caracterizado pelos teclados, que eram grandiloquentes do Schiavon. Então tudo isso, mais a guitarra seca do Fernando De Luque e a bateria eletrônica, os pads ali eletrônicos do Paulo Pagni, que gravou a maior parte do disco, tudo isso dava ao álbum, e ainda dá, uma pegada dançante e roqueira ao mesmo tempo. E esse disco foi também um fenômeno de vendas que só foi superado pela própria banda, quando a banda lançou um álbum ao vivo, justamente para capitalizar o imenso sucesso do Revoluções por Minuto. Então, numa época em que o mercado fonográfico brasileiro ainda era dominado por outros estilos musicais, como a chamada música brega, o samba e a MPB, o RPM, ele foi, sim, um dos responsáveis por provar que o rock podia conquistar um público muito mais amplo e, ao mesmo tempo, que mantinha aquela essência crítica e, principalmente, aquela essência roqueira. Naquele período, a gente tem que falar isso também, naquele período em que a indústria fonográfica no Brasil, ela estava também se adaptando aos novos tempos de democracia e ao novo mercado de consumo, o Revoluções por Minuto, ele se tornou um dos discos mais vendidos do país, alcançando assim todas as paradas de sucesso que você puder imaginar naquela época, e ainda mantendo assim uma audiência fiel ao longo das décadas subsequentes, cara. Então, com isso, ao longo dos anos seguintes, esse disco ele foi essencial para consolidar, inclusive, o rock nacional da década de 80 como um gênero legítimo e comercialmente viável, que fez com que, inclusive, o próprio rock brasileiro passasse a se distanciar do rock internacional e a criar também uma identidade própria. Isso ao mesmo tempo em que ele se mantinha conectado, vamos dizer assim, com as tendências globais, né? Uma coisa muito, muito maluca que aconteceu naquela época, cara. E
foi muito lamentável a implosão do RPM depois do lançamento daquele disco equivocado, que é o Quatro Coiotes, disco de 1998. Na verdade, esse título ele é usado por todo mundo, porque o álbum oficialmente ele é intitulado RPM, mas todo mundo chama de Quatro Coiotes. E esse disco foi o canto do cisne, vamos dizer assim, de uma banda totalmente destroçada por horrorosas brigas internas causadas por egos assim infladíssimos, né? Só que essa é uma outra história que eu vou contar numa outra hora, ok? Então, meu amigo e minha amiga, mesmo após 40 anos, o Revoluções por Minuto, ele continua a ser um disco necessário. Necessário. Necessário para quem estuda a música brasileira com seriedade e o seu contexto social. Para você compreender esse álbum completamente, é essencial você ouvir o disco completo, de ponta a ponta, e com o pensamento naquele contexto dos anos 80, quando aquela transição política e as novas sonoridades internacionais, como eu falei, elas estavam transformando a música e a cultura no Brasil. Então, a produção tecnológica que foi usada para criar esse som da maneira como você ouve no disco, e ainda inclusive com uma pegada de experimentação analógica e eletrônica, né, você vai perceber, você pode ter certeza que você pode ver isso hoje como uma obra essencial no uso de recursos da época. Esse também é um outro detalhe. Então, ouvir esse disco é uma viagem no tempo? Só que também é uma maneira de você entender e mostrar para os seus filhos a relação entre música e transformação social, tá? Então esse disco, ele foi sim testemunho, né, um testemunho sonoro de uma geração que naqueles tempos lutava para entender e para navegar por aquela rápida mudança política e social que estava ocorrendo no Brasil. Rápida naqueles tempos, né? Então, esse disco ele reflete tanto uma busca por uma nova sonoridade, mas também aquele desejo das pessoas refletirem sobre os tempos turbulentos em que esse disco foi concebido. E 40 anos depois, esse álbum continua a ser um disco essencial para qualquer fã de música brasileira. Ele é um reflexo daquela época e também uma referência para o futuro do rock nacional. Por quê? Porque tudo é cíclico. Sacou? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse disco que está completando em 2025 40 anos de existência. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Ele foi um disco importante para a sua formação musical? De que maneira ele afetou a sua vida? Pro bem? Pro mal? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.